Desculpa. Boa tarde, meu nome é Juliana, eu sou diretora administrativa do FERESP 2020 e nós vamos iniciar agora o FERESP 2020 com uma nova mesa de vulnerabilidade social em mulheres imigrantes. Aqui conosco nós vamos ter a Tânia Lenk. A Tânia ela é graduada em Relações Internacionais pela Universidade Central de Venezuela, com mestrado em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e doutorado também em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Realizou estudos de aperfeiçoamento em Relações Internacionais na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na UNC. Durante os estudos de mestrado, foi Visiting Scholar MA International Exchange Program in Public Administration e Business School em Barcelona, Espanha. Tem 20 anos de experiência docente no ensino superior e pós-graduação em diferentes instituições de ensino superior. Atualmente é docente e coordenadora do curso de Relações Internacionais da Universidade de São Judas, em São Paulo. Aqui nós também vamos ter a Soledad Requena. A Soledad ela construiu um currículo extenso, voltando suas ações para a área social, lidando especialmente com questões de gênero, direitos humanos, imigrantes e refugiados. Já exerceu diferentes cargos na Unicef e União Europeia, além de atuar em cargos públicos de diferentes países na América Latina. Atualmente atua de 3 maneiras diferentes, como assessora em políticas públicas, migração e gênero, no Centro da Mulher Imigrante e Refugiada, no CEMIR, em São Paulo e em Lima. O CEMIR, como vocês viram o vídeo antes da gente entrar agora, e a Soledad participa também, então o CEMIR também é um dos parceiros aqui do FERESP. Ela também é consultora internacional em gênero e imigração, assessorias a coletivos e ONGs, mulheres imigrantes da Venezuela, em Lima, no Peru. E, por fim, como consultora internacional em políticas públicas, direitos humanos e gênero, dirigido à Prefeitura e ONGs em Brasil, Peru e Centro-América. Soledad também é membro do projeto ProMigra desde 2017, uma iniciativa de extensão universitária em imigração da Faculdade de Direito da USP. Nós aqui também vamos ter a Ana Leon. A Ana ela é imigrante colombiana, formada em Psicologia e mestra em Psicologia na UFRJ. Atualmente, ela é assessora de na coordenação de políticas para imigrantes e promoção do trabalho decente da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo. Bom, vou deixar vocês aqui com essas mulheres maravilhosas, como vocês puderam ver. Nós vamos iniciar agora com a Tânia, e depois com a Soledad e a Ana, e depois nós iniciamos as nossas perguntas. Então, assim que as professoras começarem a falar, podem também mandar as perguntas de vocês, que acredito que todos estamos ansiosos para essa mesa. Bom, boa tarde, Juliana. Muito obrigada aqui por a apresentação de nós todas, né? Muito obrigada pelo convite de vocês. O FERESP vem realizando um trabalho incrível. Eu estou muito contente de ver toda a evolução do FERESP. Ano passado, a universidade para a qual eu sou coordenadora de cursos de Relações Internacionais, nós acolhemos o FERESP do ano passado na São Judas, foi um sucesso. E me impressiona muito como o FERESP está antenado com todas as tendências e estudos, novos estudos da área de relações internacionais. Então, este movimento que o FERESP faz possibilita uma atualização muito rápida a respeito de questões que vão surgindo, por exemplo, a pandemia agora. Então, eu agradeço novamente, muito obrigada aqui a estar junto com Soledad e Ana. Não as conheço pessoalmente, mas só o fato de saber que com a temática que elas trabalham e sendo pessoas também imigrantes que nem eu, né, fico muito próxima de vocês. Muito obrigada e muito obrigada a todos os que estão aqui, eu sei que é uma grande expectativa. E a minha missão aqui é contextualizar um pouco essa temática, obviamente sem desconsiderar o campo das relações internacionais, né? O tema da migração é um tema que a gente sabe que vai adquirindo relevância cada vez mais, dado o contingente de migrantes que nós temos hoje, né, no mundo inteiro.
e que terá ainda mais a partir deste momento que nós todos estamos passando, que é a pandemia. É um momento interessante, porque é um momento que pode significar uma maior abertura e tolerância, espero, talvez seja romântica, kantiana, absoluta, e que esta pandemia possa trazer uma abertura com relação aos imigrantes, uma vez que isto tem sido um fenômeno e um momento histórico que nos não excludente no sentido de todos estamos sendo atingidos, né? É diferente com a questão da pobreza, provavelmente, né, em que você tem uma parcela da população, mas a pandemia, ela tem sido praticamente igual, nos aproximando da plenitude, que nos toca a todos de qualquer maneira, né? Como é que a gente enfrenta esse momento da finitude, ou de refletir sobre a finitude, é diferente. Mas o sentimento a respeito da finitude, ele é para todos, né? Tanto para as pessoas que têm e que não têm, que são imigrantes ou que são nacionais. Então, é uma loucura esse momento que a gente está vivendo. E, bom, na questão restrita ao campo da teoria das migrações, de gênero, ele não tem sido incorporado de uma maneira efetiva, e eu vou mencionar até porque de fato o tema do gênero, ele tem sido delegado a um segundo plano, relegado a um segundo plano, né? Na verdade, nos estudos que a gente vê relacionados a migrações, o homem sempre ocupou um papel central dentro dessa discussão. Ainda mais aquele homem, né, que vem daqueles países, né, que culturalmente existe uma grande diferenciação de tratamento para o homem e para a mulher, né? No meu caso, especificamente, né, que eu estou muito mais próximo, é o caso da Latinoamérica, né, América Latina, e como a gente percebe que a mulher, ela sempre foi colocada dentro do contexto da migração num segundo plano, né? Ou num plano, digamos, a mulher a reboque do homem no momento da migração. Também porque, tradicionalmente, o homem é aquele indivíduo que realmente sai do seu país em busca de melhores condições de vida, e com a intenção de, posteriormente, uma vez ele estar, digamos, consolidado num outro país, ele possa trazer a família, os filhos, a família toda, né? Isso, por exemplo, no caso da Venezuela, é uma coisa que está acontecendo bastante, né, que é uma realidade que me toca, porque é muito próxima. Então, assim, tradicionalmente, no que diz respeito à migração, o homem tem sido, digamos, o centro das atenções, deixando no segundo plano a questão das mulheres e das crianças, né? Quando hoje a gente vê que, e a Soledad deve ter esses dados bem atualizados, eles estão se aproximando praticamente ao mesmo contingente de homens nos processos migratórios, né? Então, as mulheres e as crianças, elas estão ficando no mesmo percentual, no mesmo tamanho que o componente masculino, né? Uma outra coisa é que esse contingente migratório, e a gente vê peculiaridades dependendo muito da origem, né, de saída desses componentes, tem muito a ver também com a posição que a mulher ocupa dentro daquela sociedade, né? Qual é a posição que essa mulher ocupa, por exemplo, na Venezuela, que pode ser diferente do lugar, e é diferente do lugar que a mulher ocupa dentro da sociedade de algum país africano, né? Então, há uma diferença muito grande quanto à posição que essa mulher ocupa, né? E a cultura daquele lugar de onde ela, né? Porque uma vez que a mulher sai daquele lugar e o homem, ela carrega consigo toda essa identidade, né? Dentro da qual ela cresceu, essa cultura, né? E ela é carregada, né, na alma dessas mulheres, né? Por isso que a acolhida, e eu acho que esse é o trabalho da Soledad aqui, ela tem que ser respeitando muito essas peculiaridades da origem da mulher e do homem.
Então, assim, hoje a gente vê a partir dos 90 uma preocupação de não tratar mais a migração com um processo homogêneo, se não tratar desde um ponto de vista multidimensional e levando em conta também esse grande fluxo, essa particularidade, peculiaridade da mulher, né, nesses contextos, né? Então, é aquela mulher que muitas vezes ela é uma grande empreendedora ou ela é uma pessoa que tem uma profissão dentro do país de origem, no país de origem, por exemplo, as venezuelanas, tem muitas venezuelanas que têm migrado para Peru, Bolívia, Equador, engenheiras, médicas, e vão ao Equador e Peru e elas conseguem trabalhar em atividades domésticas, né, que é o que elas conseguem fazer naqueles lugares. Então, toda essa contextualização, né, que tem que ser aprofundada, inclusive necessária para poder orientar e definir políticas públicas nos países de acolhimento, né? Então, uma questão que é importante a partir dessa inserção do gênero e do papel da mulher nos processos migratórios, elas é um grande passo para que realmente a temática e o acolhimento dentro do país que vai acolher essas mulheres e as políticas públicas que serão orientadas para isso possam ser sucedidas, né? Porque se a mulher ela não é considerada na sua particularidade, na sua ocupação de origem, ela é realmente, a gente tem uns resultados de acolhimento migratório muito deficientes, né? Que é o que eu acho que vem acontecendo hoje, mas que hoje também a gente vê uma preocupação maior com relação a elas. Então, assim, para o campo das relações internacionais, e é uma coisa importante, aqui, os estudantes que nós temos todos assistindo aqui, essa temática, é que esse é um campo de muito futuro, né, que eu acho que os alunos e tanto os pesquisadores podem se dedicar ao estudo do papel da mulher, né, do estudos de gênero no componente da migração, como um campo frutífero, pouco estudado, e que poderá ter uma interface muito grande com atores, né, responsáveis pelo desenho, né, das políticas públicas nos países. Uma outra coisa que eu gostaria de mencionar com respeito a esse tema da mulher e das mulheres no componente das migrações é que que é importante também levar em consideração não só a questão de gênero, como também a questão de posição social dessas mulheres, né, a classe social que elas pertencem ou pertencia. Uma outra coisa importante que entra nessa questão é a questão de raça, né? Tem um componente étnico também, que eu acho que tem que ser levado em consideração, nessa discussão também dentro do contexto da mulher, e a posição que ela ocupa nessa relação que ela tem com a família dela, né, com o marido. E eu acho que também a Soledad e a Ana podem ter muito mais conhecimento a respeito disso. A minha grande preocupação aqui é ver de que maneira é possível, como pesquisador e até como estudante, como incorporar essa temática a os estudos das relações internacionais, né? De que maneira a gente pode sustentar e a gente pode fortalecer o campo de estudo das migrações internacionais, levando em consideração que a mulher ocupa um papel cada vez mais importante dentro das decisões de família, mas também da sociedade, no caso específico de Latinoamérica, né? Então, eu estou aqui mais para chamar a atenção, né, e para contextualizar o que vem sendo tradicionalmente
o estudo da teoria das migrações, né, desprovista um pouco sem essa discussão sobre o papel da mulher, né, não é um campo em que eu tenho desenvolvido pesquisas, mas é um campo de muito interesse para mim. Como venezuelana, eu vim para o Brasil faz uns 30 anos, 32 anos, eu consegui participar de um concurso de bolsas da CAPES e eu consegui ganhar e vir para o Brasil. Foi me dada a oportunidade de poder participar de bolsa brasileira para uma escola de administração pública e fazer estudos sobre políticas públicas. Foi muito curioso porque eu entrei numa escola aberta para um programa em que incluía pessoas de Latinoamérica, né, que você podia se candidatar, mas às vezes se confunde muito de onde vem, talvez, essa discriminação, se é o fato de eu ser mulher ou se é o fato de eu ser estrangeira. Então, na verdade, eu acho que eu sempre me debati um pouco entre essas duas coisas, é como uma vivência pessoal, né? Aqui já estou falando de uma questão pessoal. Então, quando a gente chegou na sala de aula, porque nós éramos 3 venezuelanas, cada uma ia fazer um curso específico da área de administração pública, uma da área de marketing, a gente, vamos montar grupos de pesquisa para avaliar sobre o plano econômico brasileiro e tal dentro da sala de aula, e ninguém queria fazer grupo com a gente, né? Então talvez era porque a gente desconhecia um pouco a realidade brasileira, mas ficava confuso para nós se realmente havia ali uma desqualificação pelo fato de ser imigrante, ou era porque talvez as mulheres não tinham o domínio pleno da política econômica brasileira naquela época, né? Eu não estou aqui reclamando, na verdade estou constatando, mas eu sinto que na área acadêmica as mulheres têm se destacado incrivelmente, e eu acho que é uma questão de insistir nesse aprofundamento desse destaque das mulheres dentro da área acadêmica, mas infelizmente ainda nós não temos mulheres de destaque, talvez dentro do Brasil, que eu tenha percebido, trabalhando essa temática que é tão importante hoje. E a semana passada, justamente no dia do meu aniversário, não sei se vocês acompanharam o falecimento de uma mulher destacada nos Estados Unidos e filha de imigrantes judeus russos, a Ruth, né, que uma mulher de destaque na defesa das mulheres, na participação política das mulheres, e eu acho que neste momento, por isso que eu digo, o FERISP ele está muito antenado com tudo, e de fato é muito bom relembrar esta grande mulher que trouxe momentos importantes e faz parte da história dos Estados Unidos, como uma agente relevante de tudo que é a evolução da discussão da participação política da mulher. Bom, eu deixo aqui a palavra para a Soledad e a Ana Leon, que trazem dados importantíssimos, interessantes, reais, né? A minha missão aqui era mais contextualizar e abrir um pouco essa discussão de vocês. Estou à disposição, muito obrigada. Bom, boa tarde. Eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer muito à comissão, à organização deste FERISP, e, além do mais, ser parte desta consolidação deste processo de FERISP de faz tempo já, não é? Por outro lado, fico muito feliz compartilhar esta mesa com Tânia Soto, com Ania Leon, e elas são imigrantes como eu, são latinas como eu, nós somos latinas, então isso me deixa mais feliz e me gera mais inspiração, na verdade, né? O que estamos fazendo essas mulheres imigrantes aqui em São Paulo, no Brasil, nesse momento? Eu acho que é interessante como que as coisas se combinam, não é? Então, de alguma maneira, as mulheres imigrantes, em diversos espaços, estamos ganhando, digamos, credibilidade, estamos ganhando
espaço para falar o que nós temos, já seja no mundo acadêmico, já seja no mundo profissional, qualquer espaço. E isso é muito gratificante. Mas eu queria, antes de iniciar a minha fala, era também pontuar que no meu currículo eu não coloquei, eu não sei o que passou, eu sempre coloco, foi um lapsus, não é? Eu sou feminista, eu tenho uma série de preparo acadêmico, uma experiência muito longa em trabalho, mas eu sou feminista, mas eu sou daquelas feministas que respeita os diversos feminismos e dialoga com esses diversos feminismos. Intento incidir na importância de ter as feministas em suas diversas, os feminismos em suas diversas manifestações, dialogarmos, porque nós temos algo em comum. A gente tem o patriarcado, a gente tem o machismo como algo que nos, de alguma maneira, nos retarda nossos processos de igualdade de gênero. Então é importante, eu queria pontuar isso, que eu sou feminista. Mas para iniciar a minha fala já específica com parte da minha contribuição a este evento, eu queria dar alguns dados porque hoje em dia, nesse contexto atual, fica mais evidente a questão da feminização da migração. Por quê? Por que de pronto, faz pouco tempo, bem a Taira colocou, eram homens que vinham na frente e logo vinham as mulheres com as crianças. Hoje, nestes últimos 10 anos, o aumento quantitativo da presença das mulheres no mundo, não é? Tanto é assim, olha, eu vou dar alguns dados para vocês. Por exemplo, de 220 imigrantes no mundo, de 220 milhões no mundo, presta atenção, 50% são mulheres. Do refúgio, dados atualizados, do refúgio, no mundo, estão se movimentando para a sua condição de refúgio 25 milhões no mundo. E desse número, temos 49% de mulheres. Então, vou dar outro dado. O tráfico de pessoas, o tráfico humano, que envolve também as questões da vulnerabilidade, nas mulheres nós temos 20 milhões no mundo que estão sendo traficadas. E desse número, temos 49% que são mulheres. E temos 33% crianças e adolescentes. E desses 33%, temos 70% meninas. Então, quando a gente fala da feminização da migração, a gente sente não só em dados quantitativos, que pode ser que estes dados vão mudando ano a ano, vão mudando de tempo em tempo, não é? Vão se transformando em maiores quantidades. Mas o certo está que no olhar de gênero, na análise de gênero, que é uma ferramenta importante pontuar. O análise de gênero, o olhar de gênero, é uma ferramenta metodológica que foi uma contribuição das ciências sociais, uma contribuição especialmente da antropologia, para a gente entender desse conjunto de pessoas qual o papel das mulheres e qual o papel dos homens nesse contexto da sociedade. Então, é importante pontuar isso. Então, se até há pouco tempo eram mais os homens que migravam, e nos últimos décadas a presença das mulheres está em alta, há vários fatores, são vários fatores. Mas eu vou pontuar um fator que pela minha experiência, me faz cada dia pensar quanto estamos ausentes em termos de políticas públicas, não só no Brasil, no mundo, tá? Então, por exemplo, a questão do trabalho. Por que até há pouco tempo só os homens saíam e as mulheres ficavam esperando? Porque, digamos, o contexto do mundo, a predominância de um modelo de desenvolvimento, focando basicamente o mercado, focando a ganância, fez com que os homens
realmente, nesse contexto do mundo laboral, perdessem espaços e as mulheres assumirem espaço, mas não porque elas queiram competir, porque a necessidade, a precarização no mundo, em termos das famílias, se aprofundizou e fez com que as mulheres tenham que sair, que já não é uma questão nova, essa é histórica. Então, as mulheres têm que sair para poder contribuir digamos, com o ingresso familiar. Então, as mulheres, a maior parte, despreparadas no campo da especialização do estudo. Então, somos poucas as mulheres que temos espaço, que temos ganhado espaço no campo da educação superior, no campo das diversas profissões. São poucos, ainda avançamos muito em relação, se a gente olhar 50 anos atrás, a gente avançou, mas mesmo com esse avanço, ainda temos um porcentagem enorme. Olha o que nos dá o dado da OIT, 70% são pobres, ou seja, que desses 50% de imigração feminina, 70% são pobres. Então, o que nos está falando? Que o maior contingente da migração feminina está em condições de vulnerabilidade. E quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente tem que focar alguns aspectos fundamentais que logo eu vou, digamos, retomar quando fale de Brasil. É a questão o perfil dessa imigrante que se mobiliza no mundo, porque ela assumiu também o papel que tradicionalmente foi, digamos, foi delegado ao homem. Então, ela se tornou praticamente provedora também. Por quê? Porque muitas são chefes de família. E logo quando eu apresente da realidade do Brasil, a gente vai perceber que tem muita mulher imigrante, refugiada, que é chefe da família, que é chefe cabeça, que é a única que contribui para a renda familiar. Então, aí é nesse contexto, a gente percebe esse perfil de imigrantes, mulheres, a feminização está presente, vem um campo da educação. Muitas delas não têm nem o segundo grau completo. Quando a gente pega informações do mundo, o perfil, eu estive em um congresso em Barcelona recentemente, justo um congresso da migração, e eles apresentaram uns dados alarmantes da Europa que não deixam de ser, digamos, algo parecido com o que está acontecendo na América Latina. E grande parte das imigrantes que vão para a Europa, elas têm um grado de escolaridade, não chegam a completar o segundo grau. Muitas são do continente africano, muitas vêm do mundo árabe e da América Latina. Então, esse grosso de migração feminina tem um nível de escolaridade, não tem um grado de escolaridade qualificado, digamos. Então, no campo do trabalho, a questão se torna ainda mais trágica, digamos, dramática, não é? Então, como essas mulheres no mundo não têm essa qualificação, então o espaço laboral para elas é o trabalho informal ou o trabalho doméstico. Em muitos países do mundo, e especialmente em alguns próximos a nós, o trabalho doméstico em Europa ainda há certa situação de valorização, porém, não é uma questão generalizada. Não é? Aqui, por exemplo, já entrando no Brasil, o trabalho no Brasil fundamentalmente está ligado à informalidade. As mulheres, o grande contingente de mulheres imigrantes que moram no Brasil são, em primeiro lugar, estão hoje as bolivianas, logo, porque o mundo do refúgio é outra característica que a gente pode entrar. Mas no mundo da migração, e especialmente a grande maioria, está aqui em São Paulo, mora em São Paulo, está aqui trabalhando em São Paulo. E muitas delas trabalham em oficinas de costura, em situações, elas formam parte daquela cadeia produtiva da confecção da moda. E muitas delas estão em situação de trabalho precarizado.
porque não tem formalidade nenhuma, em condições análogas de escravo, em situação precária, com poucas condições de trabalho exaustivo. Temos casos que nos comentavam até antes da pandemia, horas de trabalho, um promédio de 14 a 17 horas. E estas mulheres, a grande maioria destas mulheres, elas têm a dupla, tripla jornada de trabalho. Então, não só é costurar, sino é tomar conta da família, cuidar dos filhos e, além do mais, cuidar dos doentes. Então, você vê a quantidade de elementos que tornam a ela em uma situação ainda mais vulnerável. Temos o componente também racializado, que muitas delas têm origem indígena. Você vê que mora em São Paulo, vai me entender. Você vê o trânsito de bolivianos, também tem peruanos, também temos equatorianos, temos mexicanos, aí uma série, tem chilenos, mas o grosso mesmo da migração feminina é boliviana. Então, e elas são de origem indígena. Eu me sinto orgulhosa, eu sou de origem indígena também. Então, eu venho de uma família, é interessante, porque isso nos vai fazer entender um pouco como essa diversidade que existe em nossa América Latina, no mundo, não é? Por exemplo, eu fui casada com brasileiro, eles filhos de origens alemãs com africanas, e eu venho de origens indígenas e espanhol, e por aí me falam que tem asiático. Então, você imagina essa mistura que já existe, só que o racismo e a discriminação não nos fazem enxergar essa realidade que está aí. Não é? Então, muitas mulheres são vítimas dessa discriminação. As latinas, por terem origem indígena, e as africanas, por serem negras. E elas vivem também, muitas, tem o caso das mulheres africanas do continente africano. Eu sempre lembro, elas me falam, Soledad, nós somos países do continente africano, e é verdade, porque a gente tenta generalizar assim, não é assim. Então, uma coisa é uma mulher do Congo, outra da República Popular do Congo e da República Popular Democrática, outra coisa é de Guiné-Bissau. Então, é uma diversidade. Mas, mesmo assim, nesse contexto de diversidade, há um foco que é muito forte, a discriminação por ser negras. E interessante, quando elas chegam ao Brasil, descobrem que elas são negras, porque elas, no seu contexto social, elas não se sentiam discriminadas, começam a entender toda esta cultura escravatista histórica do Brasil, não é? Então, aí é uma realidade bastante difícil, né? Então, temos um elemento importante também, que a gente não pode perder de vista, é a questão da orientação sexual, que também é um foco que analisa o gênero. É importante entender, quando a gente fala de gênero, não só fala das mulheres, está falando também da construção social do comportamento masculino. Estamos falando também da orientação sexual que possa ter qualquer pessoa. Então, a gente vê, por exemplo, no mundo da migração, voltando aqui a Brasília, São Paulo, já vou me focar em São Paulo, a gente percebe muito sofrimento dessa xenofobia que existe na cidade, em São Paulo, e um medo que os imigrantes e as imigrantes têm de se visibilizar sua orientação sexual, não é? Então, é complexa. A situação da migração das mulheres aqui no Brasil é bastante preocupante. Agora, eu vou compartilhar um pouco o trabalho que a gente está fazendo, mas antes disso, um pouco entender a pandemia, não é? Esse contexto da pandemia, a todas nós, a toda a humanidade, nos pegou despreparados, e principalmente a América Latina. A América Latina já vive experiências de desastres, de epidemias, já vive uma série, por exemplo, nós tivemos um terremoto que muita gente
como que faz conta que não vê, que é a questão do terremoto no Haiti. Nós teremos inundações, mesmo nos Estados Unidos, nós temos já, somos um país, a América Latina é um país extremamente fragilizado por as mudanças climáticas, de câmbios. Então, esta pandemia, quanto é a omissão das políticas públicas para preparar-se a emergências, porque, na verdade, há digamos, um desconhecimento ou uma omissão, ou simplesmente uma indiferença ante as mudanças climatológicas. E justo somos os países em situação de maior fragilidade, mais atingidos. Então, a pandemia não nos podia ter pegado como nos pegou. E, além do mais, Brasil tem um sistema único de saúde, um dos modelos. Eu estive em vários eventos fora do Brasil e eu me deparei com quanto respeito e quanta procura da referência do SUS no mundo. Então, o SUS, realmente, se hoje nós estamos tendo calamidades, como é o caso do meu país e caso de muitos países irmãos, é provável porque nós não temos um sistema como o SUS. E aqui nós estamos tendo um sucesso, está permitindo frear, de alguma maneira, o colapso humanitário, a tragédia humanitária que podia... Mas, mesmo assim, a gente não pode ficar tão quieta. Então, já voltando no meu trabalho, é importante, a gente tem feito um trabalho, eu vou compartilhar já os resultados e logo o impacto para não demorar muito. Nós temos como resultado, nós criamos uma rede de mulheres, lideranças femininas imigrantes em 13 bairros da periferia de São Paulo. Nós fizemos um trabalho bem silencioso, porque eu sou muito digamos, muito seguidora de Paulo Freire em termos pedagógicos, metodológicos, e uma coisa que ele nos ensina, e não só ele tem muitos acadêmicos que já vêm falando isso, quão importante é mudança, é transformar, porque a proposta de Paulo Freire é conhecer para transformar. Então, nós fizemos esta rede, nós partimos de conhecê-las a elas, escutar a elas, quais são os problemas que elas têm, quais são as dificuldades, quais são os sonhos que elas têm. Então, seguindo essa metodologia, conseguimos e temos 13, agora temos 22 lideranças, que nesse contexto de pandemia foi interessante, nos pegou a pandemia, mas a rede continuou, porque nós já tínhamos instalado essa rede em todos os bairros. Então, quando já utilizamos o WhatsApp, os recursos tecnológicos para nos comunicar. Então, já eram para ser para a denúncia contra a violência contra a mulher, para o auxílio, tudo nos serviu. Tanto é que muitas instituições nos pediram contato de nossa rede para poder eles levar as cestas, levar ajuda, porque eles não tinham, eles faziam, digamos, também um trabalho muito bom, mas não tínhamos uma rede. Então, o que fizemos? Reforçar essa rede nessa pandemia. Apesar das dificuldades, a pandemia, é irônico, né? Na pandemia se fortaleceu a rede. Então, esse é um resultado importante. Outro resultado importante que a gente veio trabalhando, quanto incidimos em romper o medo para enfrentar a violência. Nós trabalhamos quase um ano inteiro trabalhando o tema da autoestima em todas as suas formas. E fizemos uma avaliação antes da pandemia, quanto elas conheciam dos seus direitos em relação à violência contra a mulher, e vimos resultados e que hoje elas são como guardiãs das mulheres que estão sofrendo violência nesse contexto da pandemia. Então, um resultado também bem interessante, que elas conseguiram se articular com as redes digamos, os serviços públicos nos territórios, porque eu conheço muito bem a Política Nacional de Assistência Social. Então, temos essas estruturas, temos as estruturas do SUS. Então, vamos nos articular com o que já está, mas vamos a propor políticas públicas para melhorar, porque se bem é certo, ainda
em relação à política pública com relação à migração, tem muitos esforços. E não é de agora, esses esforços começaram já faz uns 5, 6 anos para cá. Então, nós conseguimos espaços que seguro Ana vai nos dar com maior detalhe, maiores espaços de diálogo, maiores espaços. Temos diversos coletivos de mulheres imigrantes em São Paulo. É bem interessante, que se estão tornando referência no mundo. Todo mundo está ouvindo falar do trabalho que fazem, especialmente as mulheres. Em esse contexto, nos últimos anos, a presença feminina, a presença de lideranças femininas no contexto da migração é muito forte em São Paulo e muito em outros lugares do Brasil, na América Latina. Então, é importante valorizar isso, né? E outro resultado que a gente tem tido, além de articular com outras redes de mulheres brasileiras, porque a gente está convencida, por exemplo, o tema da violência contra a mulher. Não adianta ter nossas redes de solidariedade, mulheres imigrantes, e desconhecer que há esforços das redes de mulheres imigrantes. Então, estamos, de mulheres brasileiras, estamos dialogando com um movimento que, particularmente, eu tenho enorme respeito e, para minha referência, é o movimento das mulheres negras em Brasil, em São Paulo. É uma aprendizagem riquíssima. Então, a gente está aprendendo e estão compartilhando. Então, são resultados que aparentemente parecerem ser pouco significativos, mas são de enorme contribuição para o combate, para o enfrentamento à violência especificamente. Para o contexto do trabalho, tornou-se também uma ferramenta importante estas redes. Vocês viram no vídeo, elas criaram o que eles denominaram na construção coletiva. A gente construiu o que seria o empreendedorismo solidário, uma resposta, porque a gente vem de uma tradição, isso que é importante que vocês, os que estão participando no Congresso, saibam, que apesar das vulnerabilidades, apesar da pobreza, que muitas vezes pobreza econômica, a gente tem um potencial, uma riqueza cultural impressionante. Nós trazemos, em nossas costas, trazemos uma tradição dos saberes ancestrais. A solidariedade para nós é parte de nossa construção familiar, de nossa cultura. E um aspecto importante que a rede está também levantando é o trabalho comunitário. Para nós, a organização e o trabalho comunitário não é novo, nós já trazemos isso. Nós trazemos uma experiência do bom viver, de dentro da lógica da temática ambiental. Nós já crescemos muitas coisas que nesse contexto da pandemia está como que aflorando. Nós estamos tendo em alguns lugares o que chama-se comedores populares, ou restaurantes do povo. Compartilhar comunitariamente a comida, por exemplo, nós temos apoio, por exemplo, nossos grupos têm apoio da prefeitura, da Secretaria de Direitos, temos com cesta básica, e é impressionante ver quando chega a cesta básica, elas veem outras mulheres que estão passando por as condições parecidas que elas, e elas compartilham o arroz. O outro dia, uma delas me falando, Soledad, a gente teve que compartilhar o saquinho de arroz, porque tem situações muito mais difíceis, tem precariedade, porque não se consegue, apesar do esforço que todos, incluindo nós, estamos fazendo, com campanhas de coleta, de apoio, doações, nada é suficiente nesse contexto, nada. Falta muito ainda, falta. Então, aí vem a questão de quanto estivemos ou não preparados para articular-nos, para fazer ações coletivas. E nós temos um movimento, porque nós fazemos parte de um grande movimento de mulheres imigrantes. Estamos, por exemplo, levantando, e foi muito rico, um coletivo de mulheres, elas levantando a regularização migratória já.
em todos os contextos, não só seguindo o exemplo da Espanha, não é? Então, nós temos todo um movimento de mulheres imigrantes, quer dizer, nossa rede já não é essa rede que está solta, ela por exemplo, agora estamos passando a todos os grupos da violência tão terrível que o governo de Trump está fazendo com mulheres imigrantes, esterilizando-las, fazendo... Tem um termo técnico aqui, não sou pessoal da saúde, mas em termos é como que impedindo a gravidez delas, esterilizando-las. E essa história para nós é muito familiar quando esteve no Peru. O Fujimori, tanto que ele foi preso, né? Ele fez esterilização massiva contra as mulheres pobres. Então, hoje, nossa rede é uma rede de comunicação, nossa rede é uma rede de empoderamento, uma rede de compartilhar tudo o que está acontecendo, não somente individualmente. Tem casos, por exemplo, de uma liderança que me comenta que tem casos de violência contra a mulher, que ela liga ao 180, porque se supõe que nossa primeira saída é o 180, e é aí que você vai ter uma resposta ao 190 em casos de eminência período. E elas fazem isso e falam, senhora Soledad, não responde. E quando respondem, não se entendem, porque muitas de nós tampouco falamos bem o português. Então, há várias questões em termos de políticas públicas que devemos fazer para incidir nessas políticas públicas. E aí vem a relação nossa das mulheres, dos imigrantes em geral, em relação com o poder público. A gente não pode pedir favor ao poder público. Há uma distorção equivocada. Quando a gente é imigrante, quando a gente é sujeito de direitos, a gente tem que ter claridade dentro do contexto dos direitos humanos. A gente é sujeito de direito, então a gente não pode ser vitimizada nem, digamos, culpabilizada. A gente tem que entender que muitos contextos da migração, e aqui especialmente em São Paulo, ou nos vitimizam, coitadinhas, coitadinho, não sabe falar, ou não sabe fazer, não. Ela tem enorme dificuldade, parte do seu perfil vulnerável, mas ela tem uma potência. Então, uma questão que a gente vem trabalhando também é como relevamos a potência. E aí é interessante, quando você releva o potencial que elas trazem, a resposta imediata. Muitas falam, as bolivianas são muito caladas, sim, espera que ela te fale quando ela tem que falar. Isso é muito latino, muito nosso. E isso tem a ver com o Brasil, porque a gente tem essa ideia, Brasil não é Latinoamérica, não é tão Latinoamérica como nós. Então, eu acho importante pontuar essas questões da rede. O impacto que ele está gerando é impressionante. Nós estamos sendo convidadas para ir a várias regiões do Brasil, onde estão iniciando trabalhos com mulheres imigrantes. O impacto é impressionante quando você conhece uma imigrante e ela conhece seus direitos. E neste contexto de pandemia, eu diria que são extremamente heróicas, não é? Então, eu acho importante, não sei se ainda estou em tempo, eu não estou conseguindo, tenho dificuldade. Eu não sou dessa geração jovem, que é muito mais rápida. Eu tenho ainda tempo de fala. Não, Soledad, já desculpa, mas a gente está com um prazo muito curto. Não, amor, tá desculpem. A sua fala, muito obrigada. Desculpem, tá? Mas, Desculpem. infelizmente, a gente não tem mais tempo. É eu vou isso. pedir, então, a fala da professora Ana, para a gente concluir e finalizar com as perguntas, porque a gente ainda tem algumas perguntas das pessoas. Tá bem? Ok, querida. Okay. Bom, boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando este fórum. Gostaria de parabenizar ao Instituto de Integração de Relações Internacionais pela edição deste evento, trazendo uma temática bem importante. Eu considero que essa questão das fronteiras, né, a gente sabe que são tanto umas invenções sociais, políticas, geográficas, mas elas também são uma dimensão simbólica e que nos
coloca de diferentes áreas de atuação a necessidade de repensar e reanalisar o que são as fronteiras. Então, parabéns pela temática. Para mim é uma alegria estar nesta mesa, compartilhar este espaço com pessoas comprometidas com os direitos humanos, com os direitos da população imigrante, a estar assim apresentando do lado da Soledad, que é uma liderança muito importante e que tem uma trajetória e conhecimento admirável, sempre escutar de muitos apontamentos e questões que são colocadas pela experiência da Soledad, que agora está na frente do CEMIR, uma organização bem importante aqui na cidade, é bem significativo. E obrigada também à professora, prazer conhecê-la, esse trabalho que também se faz na academia, nos espaços de acadêmicos, para refletir também os direitos humanos e as diferentes perspectivas deles, né? Bom, eu sou Ana León, sou migrante colombiana e trabalho na Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. Eu sou assessora da Coordenação de Políticas para Imigrantes e Promoção do Trabalho Decente. Dentro da coordenação, eu trabalho na parte de participação social, como secretaria executiva do Conselho Municipal de Imigrantes, que é um órgão que tem um papel muito importante, um pouco no que estava se chamando a atenção dessa participação dos imigrantes no acompanhamento, nas decisões que competem nas políticas voltadas para os imigrantes, para nós. Então, eu vou falar um pouco sobre o papel da cidade, principalmente no que respeita aos governos locais e a necessidade de implementar e fortalecer as políticas públicas, como de alguma forma está sendo colocado nesta discussão, porque é uma necessidade que a gente, a nível latino-americano, observa movimentos um pouco anteriores ao brasileiro, que, como já se disse, aqui no Brasil, a participação dos imigrantes, dos movimentos, e também do interesse dos governos municipais em fazer disso uma política, institucionalizar uma política. Na América Latina temos alguns outros exemplos que vale a pena também conhecer, porque esse papel, essa responsabilidade da defesa e da proteção dos imigrantes em contextos onde cada vez mais a xenofobia e as diferentes discriminações é uma responsabilidade que não pode se perder. Então, eu queria comentar um pouco que quando, nesse sentido, São Paulo, quase há 4 anos atrás, mas como bem você conhece um pouco essa trajetória vem um pouco antes, de muitos esforços antes de 2016, mas que em 2016 se concreta uma política municipal, a cidade de São Paulo cria um marco de referência para definir e regulamentar essa atuação do executivo e criar, digamos, umas diretrizes e uns objetivos para onde deve ser encaminhadas as ações e a perspectiva principal de direitos humanos, desse atendimento e proteção aos imigrantes no município. Então, esse é um marco muito importante para falar também das questões e das especificidades das mulheres e da população LGBTI. Muito relevante o comentário da Soledad nesse sentido, porque a gente não pode deixar atrás ao falar do gênero, a gente não pode deixar atrás também o que significa a defesa, a visibilidade também da população pela sua orientação ou diversidade sexual. Então, São Paulo cria esse marco normativo que desde então se vem implementando por diferentes projetos coordenados pela Coordenação de Políticas para Imigrantes na Secretaria de Direitos Humanos,
E esses projetos, digamos, essa normativa, essa política municipal, ela parte também de uma base significativa no sentido de transversalizar e trabalhar de forma intersetorial, mas também participativa. Então, é uma política que tem esses três princípios como na sua natureza. E quando a gente também pensa a população mulheres e população LGBT imigrantes, a gente entende porque é que falar de população imigrante, falar dos direitos dos imigrantes, sempre nos faz voltar um pouco a essas especificidades. Então, a defesa destes grupos populacionais, como a de outros, né, como a gente já sabe também, ao falar de mulheres ou ao falar de população imigrante, a gente sabe que outros marcadores sociais entram, que não existe uma única visão de mulher, uma única visão de mulher migrante também não. Então, essas populações, nas suas diversidades e características, em termos do papel do poder municipal, do poder público municipal, envolve criar, né, elaborar, monitorar ações e políticas públicas com esse reconhecimento das especificidades e também no trabalho da isonomia, ou seja, que qualquer pessoa imigrante tenha direito à saúde, à educação, direito ao trabalho, direito à cultura, entre outros, assistência social, independente da sua nacionalidade, da sua status migratório ou documentação. Então, são duas vertentes que geram, digamos, essa atuação dia a dia, tanto a isonomia, mas também o trabalho com as especificidades. Um pouco isso que eu acho que é um trabalho importantíssimo que se faz com este marco normativo e se faz também no trabalho que se envolve com as organizações da sociedade civil e com o trabalho de muitas outras instituições municipais, estaduais, enfim, organizações que trabalham pela defesa dos direitos dos imigrantes. Bom, por outro lado, é claro que ainda se requer muitos esforços para dar continuidade a isso que já se vem desenvolvendo. E por isso a coordenação tem trabalhado muito na organização, em termos práticos, de demandas que, de certa forma, vieram da população imigrante em 2019 com a Conferência Municipal. Então, na Conferência Municipal, que é um mecanismo de participação social, que se faz, digamos, por lei, se deve fazer cada 2 anos, a população imigrante definiu propostas prioritárias com base a 8 eixos temáticos. Havia um eixo, nesse momento específico, que envolvia a população mulheres e população LGBTI imigrante. E com essa discussão que se levou no ano 2019, por diferentes momentos e processos, a coordenação, junto com algumas organizações que fizeram um apoio técnico e também com o Conselho Municipal de Imigrantes, lançou recentemente o Plano Municipal de Políticas para Imigrantes, que é também um novo marco para que a corresponsabilidade e a atuação do Executivo, de forma intersetorial, participativa e transversal, tenha um norte ainda mais definido dentro dessa política municipal. Então, a gente sabe que os planos municipais, como cartas, digamos, de execução de ações prioritárias, que têm um papel importante porque definem os como, quando, com quem, digamos, de certas prioridades. No caso do município de São Paulo, a gente tem a grande possibilidade, uma grande riqueza de saber que veio produto da discussão das populações imigrantes que se encontraram dentro do espaço da conferência e nos espaços
das conferências livres que se fizeram em 2019. Então, esta é uma das ferramentas, um pouco para falar dessa necessidade, digamos, de nortear, né, as ações do poder público voltadas a esse acesso a direitos da população imigrante de São Paulo. Bom, eu vou claramente ressaltar algumas das questões que já foram mencionadas, mas eu queria dizer que, em certa medida, esse exercício da governança, né, de fazer prática essas ações, né, da defesa dos direitos, é ainda mais necessário em contextos onde a gente sabe que xenofobia, racismo, violência contra a mulher tem se acrescentado significativamente. E, de fato, só ressaltando um pouco o que já foi dito, a pandemia foi nada mais que uma conjuntura no qual tudo isso veio a se expor ainda mais e trazendo, digamos, a gravidade maior deste tipo de vulnerações. Isso não só no Brasil, no nível global, e um pouco nessa perspectiva, fazer nesse contexto específico, por assim dizer, mas que está trazendo umas novas dinâmicas sociais, dinâmicas para os imigrantes, é necessário entender e reconhecer ao mesmo tempo essas particularidades, como já tinha dito. Então, a cidade de São Paulo desenvolve seus esforços por fazer que os imigrantes tenham esse lugar de cidadania, desse reconhecimento da cidadania, compreendendo nesse sentido que são sujeitas de direitos, e por isso uma das questões que eu vou falar rapidamente, porque eu acho que está acabando o nosso tempo, da participação social e política, um pouco nesse sentido de como ainda mais as mulheres e a população LGBT requer essa ocupação de espaços, dos espaços onde se tomam as decisões, e também a questão de representatividade. Então, aqui na cidade, a gente tem essa possibilidade de entender que a criação de espaços de participação social, onde a participação dos imigrantes que já vêm em umas condições, né, específicas, ou seja, nosso direito político ao voto não é garantido no Brasil. Então, São Paulo propõe como fazer isso possível, de que os imigrantes possam ser votados e votar através do Conselho Municipal de Imigrantes, e nessa medida cria espaços de representação das demandas da população imigrante, mas espaços de representatividade. E quando a gente pensa nesse sentido, a lideranças, assim, as mulheres e a população LGBT, a gente sabe que são ainda mais invisibilizadas. Então, esse trabalho que se faz tanto pelas organizações da sociedade civil como pelas mesmas lideranças de outras esferas individuais, etc., como pelo trabalho do poder público municipal, muito, digamos, se consolida nessa perspectiva de representatividade dos imigrantes e representação, espaço de representação, porque o direito social e o direito político também vem a ter uns resultados mais efetivos quando são as próprias populações falando das suas próprias necessidades. E como a gente sabe também, a questão de representação das mulheres, do papel das mulheres nas discussões e na tomada de decisões, ele historicamente, desde muitas perspectivas, é uma questão constante que a gente tem que visibilizar e colocar, questionar, né? Como e que se reconhece a nossa voz, né? E não precisamos precisando romper um pouco nessa lógica de que, como disseram já a professora e a própria Soledad,
historicamente se parecia que as mulheres, então, ocupavam um segundo lugar. Bom, então, eu não sei se eu estou confundida, aqui no chat está me dizendo que temos que parar ou permanecer, então, por favor, que alguém me fale se eu preciso parar de falar ou não. Não, tudo bem. Se você quiser concluir agora, sem problemas também. A gente já inicia as perguntas também. Bom, então, para fechar, eu ia trazer alguns exemplos, já foram, inclusive, colocados. O exemplo dos Estados Unidos é um exemplo em que nos permite, neste momento, mas com a questão da esterectomia das mulheres nesses centros de detenção aos imigrantes, ou seja, uma política migratória questionada nos direitos humanos contra os imigrantes, completamente um bom exemplo para analisar a gravidade de como as mulheres e as crianças e a população LGBT, nesse contexto de pandemia, mas um pouco antes, tem sido vulnerabilizada de forma institucional, né? Estamos falando de que é o próprio Estado fazendo políticas migratórias desse tipo e atentando contra a dignidade das mulheres, enfim, das crianças migrantes. Eu também queria colocar um exemplo muito breve sobre até 2017, né, os imigrantes não tínhamos o direito a nos manifestar publicamente, nem a nos sindicalizar. Isto muda com a migração, com a nova lei de imigração, e novamente, como os marcos normativos nos ajudam a avançar e a dar ainda mais força para coisas que continuam sendo complexas e que requerem um trabalho importantíssimo, né, voltado para os direitos humanos. Então, a lei de imigração permite um pouco esse avanço nos direitos políticos dos imigrantes, e a gente tem hoje, por exemplo, em São Paulo, uma pessoa muito reconhecida também, que é a Diana Solis. Eu me permito mencionar o trabalho da Diana, porque é uma mulher boliviana que está na diretoria do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas aqui do município, e um pouco pegar essa chave de como as mulheres migrantes, primeiro, sempre mulheres migrantes trabalharam ou no trabalho doméstico, ou no trabalho do cuidado, como também se chama, ou no trabalho de diferentes tipos, informal, formal, etc., com diferentes marcadores sociais também em jogo, né, claramente. Então, Diana Solis é um exemplo de como a representação e a representatividade das mulheres é importante nas questões que atingem também as especificidades da população, nesse caso das mulheres trabalhadoras domésticas, que é um assunto que perpassa as diferentes formas e vivências de ser mulher. Então, outro elemento que eu queria um pouco para fechar é o Conselho Municipal de Imigrantes, já mencionei um pouco isso, do que se trata, é um órgão que permite essa eleição direta da população, dos imigrantes aqui na cidade, e que permite que, pelo menos, então, tenha esse espaço da participação e do monitoramento da política municipal pelos imigrantes e pelas organizações que trabalham com os imigrantes. Então, o conselho ele está composto por 50% de mulheres, e aí retoma um pouco esse lugar da participação das mulheres, da população LGBT na tomada de decisões, e neste caso, justamente, desse espaço consultivo para monitorar uma política voltada aos imigrantes. Então, o conselho está voltado para, tem essa composição, 50% mulheres, tanto na sociedade civil como no poder público, e isso também nos favorece nessa discussão, nessa colocação do que estamos, digamos, tratando nesta mesa. Bom, eu vou então dar um encerramento desta conversação, agradecendo novamente aos organizadores, às colegas que estão compartilhando comigo este espaço, aos estudantes e pessoas interessadas que estão aqui acompanhando neste domingo. Esses temas são relevantes para nos colocar a pensar. Então, muito obrigada.
Muito obrigada, professora Ana, professora Tânia e a Soledad também por todos esses dados, essas informações que vocês nos passaram. Foi tudo muito rico, assim, o conhecimento muito abrangente, assim, eu gostei muito, as pessoas realmente gostaram muito também. Então, desculpa, Ana. Então, agora eu vou fazer algumas perguntas, vou fazer perguntas gerais, e aí cada uma pode ir respondendo, tá bem? Eu vou fazer 2 perguntas gerais e vocês 3 podem responder. Fiquem à vontade para quem quiser responder primeiro. A primeira é da Paula Moreira Amadeu. Ela perguntou se, dentro do capital intelectual existente por homens brancos, heterossexuais e cristãos, podemos incorporar e trazer uma nova visão sobre a importância dos estudos de gênero e sua aplicação? A segunda, eu queria fazer mais para as 3, mas basicamente acredito que vocês já falaram bastante, como nós podemos ajudar a empoderar essas mulheres em situação de vulnerabilidade, criar um espaço de representatividade para elas na política, na tomada de decisões e também como elas podem desviar de discursos xenofóbicos referente à sua origem. Então, acho que essas 2 perguntas a gente pode respondê-las e finalizar. Eu acredito que as 3 também podem informar para a gente. Se a Tânia quiser começar, e aí depois a Soledad e a Ana, fiquem à vontade, como a gente fez durante a mesa. Desculpa, professora Tânia, você está no mudo. Do involuntário. Agora sim. Agora sim, agora sim. Agora foi. Essa segunda pergunta que você fez agora, Juliana, ela foi muito esclarecedora aqui da parte da Ana e da Soledad, né? Acho que elas falaram um pouco sobre esses espaços de representação, o fortalecimento dos espaços de representação. Uma coisa que até Soledad mencionou, o fortalecimento da autoestima dessas mulheres, empoderamento no momento em que elas também se tornam pessoas que têm um trabalho, que elas podem exercer, ou que elas podem dar continuidade àquilo que elas faziam como profissionais, né? Cuidar um pouco sobre a violência doméstica que essas mulheres sofrem também, no contexto delas, né? Porque no momento em que a mulher se torna ainda mais vulnerável, uma mulher já é vulnerabilizada pela condição de mulher, a gente já conversou sobre isso. Quando ela é imigrante, ela se torna ainda mais vulnerável, né? Eu acho que todos nós vivimos isso com a pandemia, nos tornamos vulneráveis. Então, vocês já imaginaram uma pessoa que não está dentro daquele contexto e que chega de repente, né? Então, assim, acho que fortalecimento desses espaços é fundamental. As políticas públicas, acho que a Ana Leon falou também. Então, assim, eu vejo só a consolidação disso, e o fortalecimento, e também, por parte da academia, a gente se engajar em mais estudos, pesquisas, né, de contextos, de países, eu acho que seria interessante. Soledad, se você quiser concluir, ou a Ana também. Seguimos o fluxo ou seguimos? Fiquem à vontade. Oi? Seguimos o fluxo? Tá. Bom, em relação à primeira pergunta, né, tem a ver com que, historicamente, a gente tem que entender o processo de desenvolvimento da humanidade, não é? O processo histórico da humanidade. Então, a partir mesmo da construção da humanidade, houve momentos históricos onde houve-se o papel importante das mulheres. Na época do matriarcado, houve um momento. Porém, no momento que se cria o Estado como parte do desenvolvimento da humanidade, quando se constrói, queda o Estado como uma instância de controle, de monitoramento, utilizando uma palavra mais atualizada, da humanidade, então onde surge o famoso a propriedade privada. E quando surge a propriedade privada, surge o patriarcado, surge o domínio, a hegemonia que historicamente nos vem acompanhando até hoje.
Então, o patriarcado vem com essa visão androcêntrica da humanidade. Então, quem que tem o controle, quem tem a palavra, quem tem o poder é o homem. Historicamente, até hoje, lamentavelmente. Não é que seja ruim. O ruim da história é que esses espaços têm que ser compartidos. E ninguém, as mulheres, não vamos a conseguir ganhar esses espaços se a gente não lutar por esses espaços. Já, o que hoje se fala muito da paridade. Importante esse exemplo que a Ana comentou do Conselho, a paridade, a igualdade, a participação em igual número e em igual protagonismo. Então, enquanto não se tenha isso, o predomínio do homem, o predomínio, em este caso, o predomínio de homem branco, o homem com poder, com melhores condições, melhor estrutura de protagonismo, vai continuar. Então, não é que a gente vá contra essa pessoa que é branca, que pode ser um homem muito competente. O tema não é entrar em essa luta, para mim, totalmente fora, dentro da minha posição, não vem ao caso. O importante é fazer com que os homens vejam a importância, também se conscientizem, também conheçam a importância de compartilhar o espaço, desde as coisas mais simples até as coisas mais importantes, como é a participação política. Por exemplo, hoje, neste momento, a representação política das mulheres é urgente, porque a gente sabe quantas possibilidades. Agora, vocês podem falar, Soledad, mas ser mulher e estar no poder, na política, não significa mudança. Pode ser, mas na maior parte pode ter uma, digamos, uma incidência em termos de questões básicas como a saúde, a educação, porque as mulheres temos isso. Temos, quanto mais te empoderas, consigues empoderar a tua família, consigues empoderar a tua comunidade. Então, eu acho que nesse contexto, aí na necessidade, recolhendo o que falava a Tainá, necessidade de que neste curso, em este estudo que vocês fazem de relações internacionais, a necessidade de incorporar isso como uma matéria, porque o tema do gênero é um tema que todos os seres humanos têm que saber. Quando eu tenho meu filho, que ele é designer de automóveis, designer então, outro dia, faz um tempo atrás, ele foi para fora do Brasil, e falando que eles estavam aplicando uma metodologia qualitativa, porque os designers no mundo, a maior parte são homens, e eles não têm essa sensibilidade, esse conhecimento, essa informação para colocar esse automóvel ou qualquer produto que tenha um olhar das mulheres. Então, você percebe que em todos os campos da humanidade, da sociedade, em todas as dimensões, tem que ser esse olhar de gênero, em todos os campos. Finalmente, com relação à segunda pergunta, eu acho que só falar para vocês a forma de poder contribuir com o empoderamento dos imigrantes, das imigrantes, das imigrantas, também é importante começar primeiro por reconhecer que todos os imigrantes, homens e mulheres, temos direitos humanos. E quando falamos temos direitos humanos, temos direito de ser cidadãos. E quando você fala de cidadania, é se entender o direito e o dever. Então, cabe a nós contribuir para melhorar ou ampliar a prática cidadã dos brasileiros e dos imigrantes. Então, é isso. Não sei se... Meu tempo sempre eu me apaixono nas minhas falas. Tudo bem, então, sem problemas. Eu acho que do que estava pensando muito já foi comentado. No entanto, eu também parto de um princípio de que, assim, a questão da empoderação, primeiro, parte de um exercício de reconhecimento, tanto dos privilégios como dessa localização social. Então, um pouco essa ideia, primeiro, de vitimização dos imigrantes, é importante ser reconhecida pelos não imigrantes. Segundo,
compreender as migrações na sua pluralidade e diversidade, evitando claramente categorizar ou criar esses estereotipos, é muito necessário para que também não se nos questione, né, essa migração, por que migramos? Essa é uma pergunta que sempre se faz e talvez não seja a mais importante, né? Então, por outro lado, essa questão que a Soledad já falou, e a professora também, de somos sujeitos de direitos, somos cidadãos, portanto, nosso reconhecimento dos nossos direitos também, primeiro, parte da gente se apropriar e empoderar nesse sentido, mas também que os não imigrantes tenham ciência disso, né, e favoreçam isso. E no contexto também difícil de muitos aspectos, se às vezes se esquece, se pensa que uns direitos são mais importantes que os outros. Então, temos que ter uma visão transversal, né, tanto nas migrações como por fora desta população. Estamos aqui nessa visão dos direitos humanos, isso envolve, digamos, uma perspectiva ampla, clara, dos imigrantes, das mulheres imigrantes, das crianças, da população LGBT, da população negra imigrante. Enfim, então, essa é a minha reflexão e eu acho que é isso. Bom, muito obrigada, Ana, muito obrigada, Soledad, a professora Tânia também. Infelizmente, ela teve um problema de conexão agora no fim, mas só a forma no início que ela falou e também a sua colocação das perguntas também foram ótimas. Então, agradeço as três, a palestra foi incrível e acompanhe a gente novamente nas próximas palestras. Agora a gente tem a nossa última palestra, que é sobre novos desafios da imprensa internacional, o jornalismo frente às fake news e as mídias sociais. Eu convido também vocês, caso vocês queiram assistir a gente, direto no YouTube, tá bem? Muito obrigada. Obrigada a vocês. Tchau, queridas. Tchau, tchau. Tchau, gente.